né? Como criar novos neurônios? Essa aqui é a dúvida que a gente está tentando descobrir aqui, que gerou a curiosidade, né? Produz novos neurônios mesmo depois que a gente envelhece? E afinal, será que dá pra gente Neurônio, dependendo do estilo de vida da pessoa, a pessoa cria mais. Então, não sei se cria mais, entendeu? Essa que é a dúvida. Porque a gente viu o vídeo falando que, por uma questão biológica, né? Que a gente já tá no máximo do nosso cérebro, assim, em questão de evolução. Então, não dá pra ter... A gente já tá no potencial máximo. Só que os nossos neurônios vão morrendo, né? De acordo com o estilo de vida, aí, que nem você falou. E novos vão surgindo. E aí a gente consegue, então, interferir no tempo de vida desse neurônio que foi criado. Agora a dúvida é, como que a gente faz para criar novos neurônios e se a gente consegue aumentar a nossa criação de novos neurônios, sacou? Essa que é a dúvida. aumentar essa produção de novos neurônios? Oi, pessoal, meu nome Essa é é a Bruno, eu dúvida. sou neurocientista e nesse canal aqui eu trago vídeos explicando neurociência de uma forma simples e descomplicada. E o tema desse vídeo é sobre uma das grandes áreas da neurociência, que é a neurogênese. E no Neurogênese. direto ao assunto, a neurogênese é o processo pelo qual ocorre a formação de novos neurônios que vão integrar o sistema nervoso, sendo ela produzida especificamente pelas células tronco neurais. Existem diversos tipos de células tronco neurais diferentes, e elas, por sua vez, vão ser responsáveis pela produção de subtipos neurais diferentes. A gente pode dividir a neurogênese em duas fases distintas. A neurogênese que ocorre durante o neurodesenvolvimento, ou seja, a neurogênese que ocorre durante a gestação, quando está tendo a formação do embrião e do feto, e a neurogênese que ocorre depois que a gente já nasce, que a gente também chama de neurogênese adulta. O processo de neurogênese embrionário, como o próprio nome fala, acontece durante o processo de gestação, ou seja, quando o feto está lá na barriga da mãe. Durante esse processo, ocorre a formação de uma estrutura chamada tubo neural, que vai ser responsável pela produção das células tronco neurais, que por sua vez vão ser responsáveis pela formação dos neurônios que vão constituir todo o nosso sistema nervoso. Existem uma série de etapas que precisa acontecer para que de fato ocorra essa formação do tubo neural e também vários fatores para que as etapas seguintes de formação de neurônios, de construção das diferentes circuitarias do cérebro aconteçam. Uma das principais etapas é justamente a migração desses novos neurônios em redes de circuitarias diferentes para fazer com que eles de fato integrem os núcleos os quais eles são designados. É mais ou menos o seguinte, quando a gente está tendo o desenvolvimento lá na barriga da nossa mãe, existe uma programação genética que fala que aquele neurônio em específico vai para uma parte específica do cérebro. Então, por exemplo, vai ter uma programação genética que vai falar que esse neurônio aqui é dopaminérgico e que ele precisa migrar para os locais que vão ser os locais designados para a produção de neurônios que liberam dopamina. E isso Beleza. acontece para basicamente todos os subtipos de neurônios que tem no nosso cérebro. É muito importante eu deixar frisado que o nosso cérebro não produz novos neurônios de forma aleatória. Ou seja, ele não produz novos neurônios em qualquer lugar do encéfalo. Na verdade, existem regiões distintas chamadas de nichos neurogênicos que Aí, são complicou. responsáveis pela produção dessas células tronco neurais e por terem um microambiente que vai ter uns fatores químicos que vai auxiliar nessa produção de novos neurônios, ou seja, na neurogênese. Com o passar do tempo da gestação, esses novos neurônios vão se integrando cada vez mais em redes mais complexas até que chegue à sua maturidade, né, a formação do cérebro como um todo, quando a gente nasce. E eu acho muito bonito Mas, de perceber que mas e na vida adulta, tá? É aí que eu quero saber se na vida adulta a gente consegue estimular a criação de mais neurônios. Essa é a minha dúvida. isso é uma engenharia muito complexa, tendo em vista que, na verdade, a gente possui mais de 86 bilhões de neurônios Toma. só no cérebro humano. Então, imagina a quantidade de trabalho que essas células tronco-neurais têm para poder formar todo esse sistema nervoso. Mas e agora, depois que a gente nasce, será que o cérebro forma novos neurônios? Bem, a resposta curta é sim, ele forma, Ok. mas não é exatamente da forma como a grande maioria das pessoas coloca por aí. Até os anos de 1965, toda a comunidade científica acreditava na ideia de que a partir do momento em que a gente nascia, a gente tinha uma contagem regressiva de neurônios, ou seja, eles acreditavam que a gente tinha um número X de neurônios que seria o número máximo ao nascer e depois a gente só ia perder conforme o tempo passasse. E eles ainda É que nem um médico que a gente viu aí um corte dele há um tempo atrás, falando que as pessoas não deveriam praticar atividade física, porque a partir do momento que você nasce, o seu coração ele vai bater uma quantidade de vezes. Essa quantidade de vezes é individual para cada ser humano. Então, quando você realizar essa atividade física, corresse, andasse, seu coração ia bater mais vezes e a sua vida ia diminuir. Ou seja, em 1967 a galera tinha esse pensamento. E o cara gravou um vídeo, sei lá, ano passado,
ref- falando esse tipo de coisa, só que do coração, enfim. Eu realmente, aquele vídeo que a gente viu não fez sentido nenhum na minha cabeça. O cara viajou. Médico, hein? Formado. Ainda acreditavam que a gente perdia progressivamente até a gente morrer. Só que, depois de 1965, a publicação do grande trabalho revolucionário do Dr. Joseph Altman, ele conseguiu mostrar que, de fato, na verdade, acontece sim a formação de novos neurônios enquanto a gente é adulto. Essencialmente, Caralho, como é que o cara em 67, né? Ele falou? 67 ou 65? Conseguiu provar que a gente cria mais neurônio, cara. ele trabalhava com umas moléculas radioativas que conseguiam se ligar a fragmentos de DNA, especificamente em células que estavam durante a mitose, ou seja, células que estavam promovendo a divisão celular, que estavam criando novas células. Até então, acreditava-se que o tecido cerebral era basicamente imune a essa divisão, ou seja, que as células neurais eram quiescentes e que não eram produzidas novas células depois que você nascia. Só que ele fez a marcação com essas moléculas e conseguiu demonstrar que assim essa marcação no tecido cerebral, mostrando que provavelmente ocorre a formação de novos neurônios mesmo depois que a gente nasce. Infelizmente, na época, ele não foi muito bem levado a sério, porque a academia foi muito relutante em quebrar o que a gente entendia até então sobre a formação e sobre o neurodesenvolvimento. Mas, décadas depois, com técnicas mais avançadas, a gente conseguiu de fato demonstrar que sim, ocorre a neurogênese no cérebro adulto e que na verdade nós temos duas regiões distintas de formação desses novos neurônios, que são o hipocampo, uma área do nosso cérebro que é muito importante para a formação de memória, e o estriado, que é uma área que é importante não somente para o controle motor, como também para a formação de novos hábitos. Então, quando eu tô adquirindo uma habilidade nova, um conhecimento novo, o meu cérebro está criando novos neurônios para armazenar aquela informação? Faz sentido isso? E daí criou-se uma gigantesca área de pesquisa na neurociência que é a neurogênese, e até hoje milhares de pesquisadores pelo mundo tentam entender qual o papel dessa neurogênese no sentido fisiológico, ou seja, para que ela serve nos funcionamentos cerebrais. Além disso, existem pesquisadores que estão tentando entender qual o papel dessa neurogênese sobre algumas doenças, principalmente as doenças neurodegenerativas. E, por fim, tem pesquisadores tentando entender se a gente é capaz de modular essa neurogênese. E aí agora eu vou trazer para vocês as respostas mais atuais que a gente tem para essa pergunta. Mas antes de eu fazer isso, se você tá gostando desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo e não deixa de se inscrever caso você não seja inscrito, porque assim você vai ajudar o canal a crescer e vai receber mais conteúdo de neurociência de uma forma simples e descomplicada. Bem, existem diversos estudos que falam um pouco sobre qual que é o papel da neurogênese e sobre funções distintas do nosso corpo. Alguns têm demonstrado que esses novos neurônios formados durante a neurogênese adulta parecem ser importantes para o processo de criação de novas memórias e para o processo de aprendizado. Eles mostram através de experimentos laboratoriais que se você bloqueia a produção de novos neurônios nessa área do cérebro chamada hipocampo, que é importante para a formação de memória e para a construção de aprendizado, nos camundongos, você consegue de fato impactar a capacidade deles de aprender novas tarefas e aprender novos mapas espaciais. Além Tá, o que me gera outra dúvida. Então, beleza. A gente já aprendeu que o neurônio ele só é criado quando ele tem uma finalidade, ele tem uma função. Ele já sabe, tá precisando de neurônio ali. É criado, vai para lá. Novos neurônios surgem para, né, reciclagem dos neurônios, porque eles não duram a nossa vida toda. E conforme a gente adquire uma nova habilidade, um novo hábito, a gente cria tendência, né, da criação desses neurônios com essa função. Porém, no outro vídeo também foi dito que a gente tem uma capacidade máxima de neurônio e que a gente já está nessa capacidade máxima já hoje. As pessoas já vivem nessa capacidade máxima. Aí a dúvida que surge é: se eu tô criando tenho uma nova memória, tenho um novo hábito, criei, né, o neurônio foi criado com aquela finalidade. Quer dizer que o meu neurônio mais antigo, com uma memória que eu não utilizo, vai morrer? E com a morte desse neurônio eu esqueço aquela informação antiga que eu não me lembro mais? Tipo assim, coisas quando a gente era criança, rotinas do dia a dia, ou uma coisa que a gente viu uma vez na vida, mas nunca mais utilizou e se esqueceu. Entraria nessa situação aqui? Tô na dúvida, né? Fica a dúvida. Eu tô curioso.
Disso, existem resultados mostrando que algumas alterações na neurogênese, na diminuição da capacidade de formação de novos neurônios em humanos, também tem esse mesmo efeito de conseguir prejudicar a memória e de prejudicar a nossa capacidade de aprendizagem. Mas as pesquisas vão muito além disso, inclusive tem algumas que falam que talvez a neurogênese possa ser importante até mesmo para a regulação da nossa emoção, uma vez que alguns estudos de neuroimagem mostram uma relação entre a produção de novos neurônios e a regulação de uma área do nosso cérebro chamada sistema límbico, que é bastante importante para o controle emocional. Além disso, a gente tem evidências mostrando coisas que afetam positivamente a neurogênese e negativamente a neurogênese. Em diversos estudos, tanto em roedores quanto em seres humanos, uma das principais causas de diminuição de neurogênese, principalmente no hipocampo, é a neuroinflamação. Essa neuroinflamação, ela está associada com diversas doenças neurodegenerativas diferentes, como o Alzheimer, o Parkinson e até mesmo isquemia cerebral. O grande ponto é que essa atividade inflamatória que ocorre por conta desses desbalanços dessas doenças acaba por diminuir fatores que são benéficos para a promoção de neurogênese e acabam diminuindo a capacidade desses nichos neurogênicos de produzir novos neurônios. Além disso, a gente também tem evidências mostrando que o estresse crônico e a depressão conseguem de fato diminuir os níveis de neurogênese, porque conseguem diminuir significativamente os níveis desses fatores tróficos que são importantes para a promoção. Mas aí lascou, então se a pessoa estiver muito estressada e tiver com depressão, prejudica diretamente a produção de novos neurônios. Ó, tô fudido. Porra, eu sou estressado pra caralho, eu tô fudido. De criação de novos neurônios. Nesse sentido, tem vários estudos demonstrando que pessoas que têm estresse crônico ou pessoas que têm depressão resistente a tratamento possuem uma diminuição significativa nesses fatores neurotróficos e, por sua vez, vão ter uma diminuição muito grande da função do hipocampo de produção de novos neurônios. Poxa, mas aí você deve estar se perguntando, será que não tem nada que afete positivamente a produção de novos neurônios? E eu te digo que sim, meu querido Padawan. As evidências mais recentes apontam que o exercício físico, principalmente a corrida, consegue de fato melhorar bastante a capacidade do nosso cérebro de produzir novos neurônios. Os estudos mais recentes identificaram que, através do exercício físico, o nosso corpo produz uma molécula chamada irisina, que vai conseguir chegar no seu cérebro e aumentar a produção dos fatores tróficos, que por sua vez vai aumentar a capacidade de formação de novos neurônios. Outra forma interessante de aumentar é através da leitura. Estudos mostram que pessoas que têm um hábito de leitura mais ativo e que conseguem de fato produzir novos conhecimentos, apesar de que o ponto aqui não é simplesmente ler por ler, mas sim na verdade tentar buscar aprender coisas novas, produz um ambiente que facilita a produção de novos neurônios. Eu só preciso deixar claro aqui que aumentar os neurônios, Faz muito sentido isso que ele tá falando, porque quando você fica muito tempo sem estudar alguma coisa, sempre considerar sem ler um livro, sem estudar alguma coisa nova, ali naquela zona de conforto, e você precisa aprender alguma coisa nova por qualquer motivo que seja, parece que é muito difícil. Você pega um livro, depois de muito tempo sem ler o livro, você lê, não entende nada, aí tu lê de novo, entende menos que da primeira vez, aí você fica ali 4, 5 vezes lendo assim, prestando muita atenção para você entender o que aquele livro tá falando ali, pra você conseguir de fato interpretar aquilo quando é um conhecimento novo. Só que quando você começou ali o livro com dificuldade, cara, é ali algumas páginas, alguns dias lendo, a sua leitura começa a ser muito mais rápida e você consegue absorver aquele novo conhecimento com mais facilidade. Faz muito sentido isso que ele tá falando. Eu não sabia dessa explicação, mas já tinha reparado isso, né? Quando eu fico muito tempo sem aprender alguma coisa nova. Aumentar a neurogênese não é a única forma da gente conseguir potencializar a função do nosso cérebro e a nossa capacidade de aprender. E nem de longe é a mais importante para a gente de fato ser mais funcional ou ter um desempenho melhor, seja na escola ou no trabalho. Se você quer saber sobre formas diferentes de conseguir melhorar o seu cérebro, deixe seu comentário aqui embaixo que eu vou fazer um vídeo sobre isso. Muito obrigado pela sua atenção e até mais. Valeu, muito bom o vídeo. Já deixei o like aqui, né? Deixa o like no vídeo do cara aqui, se inscreve no canal dele, vou até me inscrever também. Se inscreve aqui no canal nosso, deixa o like também. E